amados irmãos, bom dia para todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje, domingo, dia 19 de setembro de 2021, vejamos o Santo Evangelho deste domingo, narrado por Marcos, capítulo 9, versículos 30 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estarás acolhendo. E quem me acolher, estará acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas, e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos, amados irmãos, o nosso Mestre Jesus dizer, enquanto eles caminhavam, ele dizendo, fazendo um presságio de tudo aquilo que haveria de acontecer com ele. E os discípulos ficavam discutindo entre si o que ele queria dizer com aquilo. Será que tal coisa viria a acontecer? Que Jesus seria entregue nas mãos dos homens, os doutores da lei, e que eles o matariam, mas 3 dias após a morte que ele ressuscitaria. Então, aí ficava aquela dúvida entre os discípulos, e olha que eles estavam junto com Jesus, eles estavam com o nosso Mestre Jesus. E aí, quando eles chegaram, Jesus se pôs no meio deles, aos 12 chamou eles e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último, que sirva a todos. Olha só. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Se você quer ser o primeiro, então você tem que servir a todos. Se você serviu a todos, é óbvio que você vai ser o último a se servir, porque antes você serviu a todos. Então Jesus, ele está dizendo que ele serve a todos, porque ele veio para salvar este mundo. Ele veio para servir a todos. E então, ele está no meio de nós. E aqui, mais uma vez, ele relata esta passagem tão interessante do Santo Evangelho. E aí, o que Jesus fez? Sentou-se no meio deles, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Significa fazer o papel do nosso Mestre Jesus, servir a todos. E em seguida, o que ele fez? Pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando a criança, ele disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estás acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou.
Olha que maravilha. Então, nosso Mestre Jesus, continuamente, ele nos ensina tantas e tantas maneiras, com sua evangelização, com suas pregações maravilhosas e nos dando a conhecer, nos ensinando, nos mostrando o caminho da luz, o caminho da justiça e o caminho da salvação. Amados irmãos, vamos acreditar que o nosso Mestre Jesus, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Rei e que Ele é o tudo para nós. Vamos acreditar que sem Jesus nós não somos nada e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E como ele acabou de falar aqui nessas santas palavras desse Santo Evangelho, que quem acolher uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem acolher a mim, estará acolhendo aquele que me enviou, que é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Deus amado. Meus amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso domingo, um domingo repleto de realizações, muita felicidade para todos, muita paz, harmonia, compreensão. Que o Deus da vida nos dê discernimento para compreender a nossa vida, tudo aquilo que nos rodeia, e que Ele abra as nossas mentes para nós adquirirmos sabedoria, para vivermos na graça do Senhor. Amados irmãos, até amanhã, segunda-feira, se Deus quiser. Um bom domingo a todos e um abração do Toninho do Táxi. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.